Muito boa noite, paz seja convosco, amém? Vamos fazer mais uma live nessa segunda-feira. Frio aqui em São Luís Gonzaga, frio mesmo. E eu gostaria que você, a hora que você for assistir essa live, a hora que você for ou você que vai entrar daqui a pouco mais, que você compartilhasse, que você divulgasse, não para que, por mim, mas que as pessoas tenham um conhecimento da palavra. Eu, segunda-feira passada, eu falei uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre o Evangelho de Satanás. Foi uma palavra que Deus me deu. Eu não preguei aquilo para denegrir a imagem de ninguém, mas Deus falou para mim falar e eu fiz segundo a orientação do Espírito Santo. Sei que algumas pessoas não gostaram e eu fiquei feliz por isso, porque se a pessoa não gostou, é sinal que ela foi tocada. Porque uma coisa eu aprendi durante a minha vida, só tem uma coisa que dói, uma coisa que machuca em nós, é verdade. Por que é verdade? Porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o inimigo não quer que nós sejamos livres, que nós sejamos conhecedores da palavra, obedecer a palavra. E hoje eu quero trazer uma palavra que está em Apocalipse, que fala sobre a carta às igrejas. E a primeira carta é a carta que fala sobre Éfeso. E eu estava analisando e pensando que nós estamos vivendo exatamente como a igreja de Éfeso. Tem diferença. Há poucos meses atrás, um mês talvez, eu não estou lembrando, eu trouxe uma palavra aqui sobre as duas gerações. Foi o título que eu dei, as duas gerações. E eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue, que é a antiga geração que sangra, e a nova geração, essa que nós estamos vivendo. Uma geração que dorme, uma geração que não acordou ainda para o Evangelho. Sei que tem pessoas, pastores já muito mais sábios do que eu, mas estão que nem essa igreja de Éfeso, estão dormindo. E eu vou ler aqui o que está escrito aqui, em Apocalipse capítulo 2. Diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti
virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Gente, a igreja de Éfeso, ela seguia uma doutrina, a doutrina ensinada pelos apóstolos. Uma doutrina cristã, eles pregavam a palavra de Cristo. Eles pregavam o evangelho de Jesus. Só que, no passar do tempo, aquelas pessoas mais antigas que conheceram, que vivenciaram o evangelho, elas foram morrendo, elas foram desaparecendo e veio surgindo uma nova geração. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Toda a geração velha morreu. Aí ficou a geração nova. E a geração nova se contaminou, se prostituiu com deuses, com ídolos, enfim. Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo a igreja de Éfeso. Os patriarcas, as pessoas que pregavam o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação, o evangelho que não barganhava, porque hoje existe o evangelho da barganha. Hoje existe o evangelho do quê? Dos nicolaítas. Então a igreja de Éfeso ela foi se perdendo no tempo com a morte dos evangelistas, dos pastores, dos missionários da antiga. E aí Jesus, primeiro ele dá um elogio para eles, mas depois Jesus repreende e diz para eles, volte ao primeiro amor. Mas que primeiro amor é esse? É o primeiro amor de pregar o evangelho, Maiara e Rafael. Paz, pastores. O primeiro amor é pregar o meu evangelho. Assim Jesus diz. Ide e pregai o meu evangelho. Só que hoje o evangelho de Cristo, o evangelho verdadeiro, ele está morrendo. Aos poucos ele está morrendo e Satanás está implantando nas igrejas o evangelho dele, que é o evangelho do dinheiro. Se tu fizer isso, tu vai fazer aquilo, tu vai ganhar isso, tu vai ter mais aquilo. Então, irmãos, a igreja de Éfeso também foi assim. Foi uma igreja que ela foi com o tempo, ela foi perdendo a essência. Ela foi perdendo o amor. Jesus primeiro ele dá um elogio. Mas depois ele só lembra-te, pois, de onde caíste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nós estamos deixando também, igreja. Esse dia eu ministrei sobre as duas gerações, a mulher que sangrava, que representa a geração antiga, sangrando, morrendo, terminando, e a geração nova, a geração que está emergindo. O que é isso? Essa geração que está emergindo é a geração da prosperidade terrena. É campanha, é idolatria, um santinho, um patoazinho. Gente, onde que está isso aqui na Bíblia? Um espertalhão, um sabidão, um enviado de Satanás, eu vou dizer bem certo, criou a tal de campanha. E aí eu te pergunto, aonde que está aqui escrito nesse livro
Jesus dizendo, façam campanha. Façam campanha. Arrecada dinheiro. Não está. Ah, mas fazer campanha é de Deus. Traz pessoas. Se tu não trouxer pessoas com a palavra de Cristo, com a palavra verdadeira, não vai adiantar. São almas fajutas, são almas que não têm compromisso com a verdade. E Jesus disse assim, do que adianta você ganhar o mundo e perder a tua salvação? Hoje as igrejas não existem mais pessoas. Pai do Senhor, irmã, hoje não existe mais pregador que preguem a verdade, que preguem a salvação, que exorte, que faça enxergar o Espírito Santo de Deus. Ele só está na imagem, na mente das pessoas, mas não está fluindo lá dentro. Por que as igrejas, ontem estava assistindo a pregação, e eu já estava com essa palavra para ministrar hoje, e o pregador falando, e eu pensando, e eu analisando exatamente o que Deus colocou no meu coração. Quem estava lá ontem no culto, presenciou. Exatamente o que foi falado pelo Espírito Santo é o que eu estou falando hoje. Não que eu estou plagiando a mensagem dele, eu já estava com essa mensagem no coração para pregar. Então, irmãos, a igreja de Éfeso é a nossa igreja atual. Perdeu a essência, perdeu o amor de Cristo. A antiga igreja, ela pregava o que os apóstolos ensinavam, que era o quê? A palavra, a doutrina. Mas aquele povo foi morrendo e foi surgindo novas pessoas, e aí cada um começou a mudar, e aqui está escrito, ó, Jesus sim, ó, e sofresse, tem paciência, e trabalhasse pelo meu nome, e não te cansaste. A antiga. Aí vem Jesus e diz assim, ó, tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso é as pessoas. Deus está dizendo para nós que nós estamos perdendo o nosso primeiro amor. Acabou aquela paz. Perdeu, irmãos. Perdeu a conexão com Deus. Os pastores hoje só querem saber de dinheiro. Se não tiver, eu conheci um cidadão aqui que ele tinha culto de segunda a segunda. A igreja dele era cheia. E um dia eu disse, isso vai acabar. Eu roguei praga? Não. Hoje nem aqui mora mais. Por quê? Mas deixou discípulos. Assim como Jesus Cristo deixou discípulos, Pedro, Paulo, enfim, existem pessoas também que deixam pessoas mal instruídas, mas focam, não, mas o fulano está fazendo isso, está ganhando dinheiro, eu também vou fazer. E vou criar meu ministério. E vou investir. Tá, mas escuta aqui. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu já várias e várias vezes pessoas me disseram, por que tu não tem ministério? Eu prefiro continuar pregando assim. Se é para mim ter uma denominação, para estar explorando pessoas, eu nunca explorei ninguém. Nunca explorei. E nunca abri obra pensando, nunca estive à frente de uma obra pensando em ganhar dinheiro. Nunca. Quem congregou comigo sabe. E nunca fui homem de tirar pessoas de outros ministérios para vir trabalhar comigo. Vem comigo que eu te dou isso, vem comigo que eu te dou aquilo. Quem barganha é o diabo. Quem barganha é o diabo. Quem é de Deus não barganha. Fala, Senhor, irmão. Quem é de Deus não barganha.
Não existe barganha. Jesus disse assim, ó, ide e pregai o meu evangelho. E aqui ele começa elogiando a igreja. Tem muita gente que fala a igreja Selane. Tem muita gente que fala que a igreja é o templo. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. E aqui Jesus começa a elogiar a igreja de Éfeso, mas depois ele puxa as orelhas e diz assim, ó, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse dia eu fiz um vídeo, coloquei lá, quando nós tínhamos lá ali na 30, até tá aí um real ali para nós ali fazendo. E as pessoas, que saudade que eu tenho desse tempo, coisa boa que era. Pois é, mas não valorizaram. Tem saudade, mas não valorizaram. Eu nunca pedi dinheiro. Nunca pedi dinheiro. Mas Deus abençoava as pessoas doavam dinheiro e nós pagávamos o aluguel. Circunstâncias que aconteceram, eu parei. Mas eu não parei e não vou parar de pregar a verdade. A mensagem de segunda passada que eu falei, até me ligaram, ó, tu queimou teu filme. Tu não prega mais em lugar nenhum. Eu digo, mas eu não preciso de pregar em templos. Eu tenho um celular, eu tenho um Facebook, eu tenho um canal de YouTube, eu posso pregar lá. Quem quiser ouvir, que ouça. Eu não vou fazer nada contra ninguém. Agora, sei que muitos se revoltaram de eu falar que o evangelho que está sendo pregado hoje nas igrejas é o evangelho de Satanás. Infelizmente é. E aqui está uma prova. Na igreja de Éfeso, nós estamos vivendo esse tempo. 60 e poucos anos, 90 anos depois que Jesus subiu, existia pessoas que pregavam a palavra que elas tinham aprendido com os apóstolos, com Pedro, enfim, com as pessoas ali. Aí Paulo veio depois e repreendeu a igreja de novo. Só olhar, só ler. Só que tem pastor que vive de sugação, que vive sugando as pessoas. Quando eu falo isso, vão lá jejuar, vão orar, mas pode orar, pode ir para o inferno, pode ir para onde tu quiser. O que Deus coloca no coração, eu vou pregar. Não me interessa se tu gostou ou não gostou. Como disse Jesus, converta-te, raça de víbora. Foi assim que João Batista disse. Os pastores de hoje, os gananciosos de hoje, eles têm que se converter. Se converter. Ganhar alma. Mas a questão não é ganhar alma. A questão é ganhar aquela pessoa que tem uma posse de dinheiro e fazer a cabeça dela, ministrar na cabeça dela para que ela tenha que ser dizimista. Uma pessoa prosperou. Tudo bem. O diabo também faz prosperar. Eu sei porque eu tive lá na mão dele 30 anos. E agora? Então, irmãos, nós temos que lembra-te, pois, de onde caíste. E arrependa-te. E pratica as primeiras obras. O que é as primeiras obras? É pregar o evangelho de Jesus Cristo. Hoje tu vai em qualquer igreja, se não tiver campanha, se não tiver isso, tiver aquilo, ninguém está lá. Sabe por quê? Porque viciaram, o povo viciou ser explorado. O povo é que nem a igreja virou uma política. Aí as pessoas falam os políticos, político é corrupto, político é ladrão, mas continua elegendo o político corrupto e ladrão. Não tô denigrando ninguém aqui. Eu estou falando o que as pessoas falam. Nas igrejas, porque a igreja tal, só vi disso aqui, mas não saem de lá. Por quê? Porque as pessoas gostam de ser exploradas. As pessoas gostam de estar no meio do alvoroço. Mas como tinha gente, o inferno também vai ter bastante gente. Não se preocupe, não. O inferno também vai ter bastante gente. Estou aqui.
Bah, te lembra de mim? Pois é, né? Gente, vocês acham que estou levando a brincadeira? Estou na verdade, gente. O inferno também vai estar superlotado de pessoas que seguiram os nicolaítas, que seguiram os falsos profetas, que seguiram os pastores. Não vou dizer que Deus não escolheu essas pessoas, mas a ganância delas. Olha o que diz aqui, ó, que Deus me deu aqui antes de chegar aqui. Olha aqui, ó. 2 Pedro 2,15 diz assim, ó, os quais deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Tem pastores hoje que se não tiver arrecadação, meu tempo aqui acabou. Deus está me chamando para outro lugar. Deus? Que Deus? O diabo também se apresenta como um Deus. Ninguém mais quer pagar o preço para ganhar almas. Ninguém mais quer. O negócio é sombra boa e água fresca. Eu tenho andado por aqui, andado por lá, observado as ministrações. Não sou julgador, não estou julgando, mas eu estou aprendendo. Eu quero dizer isso, não estou julgando ninguém, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a me direcionar. E certa feita, o meu pastor que me batizou, ele foi lá em casa e disse assim para mim, diz, tal dia tu vai trazer uma palavra lá na congregação do irmão Ramon Chuquial. Digo, eu? É, tu mesmo. E eu não era nada, eu era apenas um membro. E aí eu fui, preguei, e Deus me deu uma palavra. Levítico, parece que é. O número, não me lembro. Que está assim, sede santo, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo. E aí, eu pregando lá, eu vi que o pastor me olhava, o auxiliar dele, que era o Aparício, me olhavam e se olhavam. E eu, como era a primeira vez, eu fui me constrangendo, fui ficando meio sem graça. E aí, chegou um momento de ó, era isso que eu tinha que falar. No outro dia, o meu pastor foi lá e disse assim, irmão, o não foi para ti. Se eu estou mentindo, é só perguntar para ele. Ele disse para mim, irmão, teu ministério é forte? Deus te deu um ministério de exaltação, coisa que nenhum pastor, e isso está ele vive e são ainda para dizer se eu estou mentindo ou estou falando a verdade. E ele disse assim, nenhum pastor teria coragem de pregar o que tu pregou hoje aqui. Eu não entendi bolufa nenhum, o cara senta, vai nem senta. Há poucos anos atrás, um pastor também, amigo meu, disse assim para mim, pastor, o teu ministério é um ministério diferenciado. O teu ministério é um ministério para pregar para pastor. Digo, eu pregar para pastor? Tomara quem pregue para mim. E esse homem está vivo ainda. Não vou citar o nome dele, vou citar sim. Vou citar porque não vou falar mal dele. Quem me falou isso foi o pastor Rivanildo Camargo. Ele me disse, o teu ministério, pastor, é um ministério de exortação. O teu ministério é um ministério para pregar para nós, pastor. Eu não estou aqui me gabando, não. Os dois estão vivos. E os dois podem testemunhar, sim ou não. Falaram ou não falaram. Gente, então está chegando a hora de nós como igreja. A igreja não é um prédio. Como muitos falam, eu vou na igreja. Eu vou no culto. Eu vou no salão. Eu vou aqui. Mas igreja somos nós. E Jesus diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Aonde será que esses pastores caíram? Foi na ganância. Foi na ganância. Esses pastores de agora caíram na ganância. Foi o que eu ministrei segunda passada. Satanás chegou e ofereceu o evangelho dele, ó, prega isso que eu vou te dar riqueza.
Ele ofereceu para Jesus. E aí eles aceitaram. Mas olha só o que diz. Ele diz assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, ou seja, volta a pregar o meu evangelho. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar, e eu teu catiçal, se não te arrependeres. Quantos pastores que eu conheço, famosos, entre aspas, já perderam cargos, porque eles idolatram o dono da denominação. Não, o fulano diz que tem que ser assim, tem que ser assim. Aí vem o presidente do estado, aí vem o bispo regional e bota pressão. E bota pressão. Para ganhar alma? Não, para ganhar dinheiro. Se não for dinheiro, tu tá fora. Tô mentindo? Eu sei que eu não tô mentindo. Sei que você é odiado? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pregar o que Deus colocou no meu coração. Vou falar o que Deus colocou no meu coração. Então esse negócio, irmãos, de pastores viver com corrente, viver com campanha, gente, se não tem palavra para manter o povo, abandone o cargo, larga de mão, vai achar o que fazer. Mas não, eu vou trazer fulano para o ministério, trazer fulano a pregar, vou trazer fulano e beltrano e ciclano. Mas e escuta aqui, quem é que Jesus trazia para pregar? Quem é que Pedro trazia para pregar? Quem é que Paulo ensinava o evangelho verdadeiro? E é isso que está faltando nos nossos dias. O evangelho verdadeiro, o evangelho nato, aquele que cura, que sara, que liberta verdadeiramente. Aquele que as pessoas vão, não, eu vou lá na igreja tal, eu vou lá na denominação tal, porque lá o pastor prega e lá eu estou vendo isso, isso e isso. Tem pessoas que só vivem de campanha. Tinha que ser político. É campanha todo dia. É corrente todo dia. Para quê? Para atrair pessoas. E não conseguem manter um povo dentro do seu salão. Por quê? Porque Jesus diz assim, eu tirarei do seu lugar o teu catiçal, se tu não se arrepender. Não adianta, gente. Eu sei que essa gente que são pastores ou sei lá o quê, vão me odiar, não tem problema, glória a Deus, mas eu vou continuar ministrando a palavra de Deus. Então você que gosta de correr atrás de profeteiros, de ser explorado, e não gosta de uma igreja onde é pregada o evangelho verdadeiro, porque ele tem 5, 6 pessoas, abre teu olho. Abre teu olho. Deus não está para brincadeira. Deus não está para brincadeira. O tempo está chegado. A hora está afunilando. A porta está ficando cada vez mais estreita. Não, mas eu tenho que ter uma vida boa. Eu tenho que ter uma vida boa. Eu tenho que ter algo fortalecido aqui. Eu quero que as pessoas me vejam e me vejam a minha prosperidade. É isso que está em jogo. É quem tem mais dinheiro. É quem tem mais pessoas ali sendo dominadas, sendo iludidas, sendo usada a palavra de Deus para manipular. Porque o diabo usou até a palavra de Deus para manipular Jesus. E tem pastor, infelizmente,
está sendo ministrado por Satanás, pela ganância. Sei que vão me odiar, sei que vão me repudiar, não tem problema nenhum. Não tem problema. Eu queria deixar essa palavra para você hoje. Você que congrega, você que é pastor, você que ministra, pode me odiar. Mas você não está odiando a mim. Você está odiando a palavra de Deus que está escrita aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo até o 7. Vamos orar? Senhor, que o seu amor, Pai, permaneça em nós. Que o Senhor venha, Espírito Santo, abrir a nossa visão, a nossa mentalidade, para que nós possamos, ainda como diz aqui, se arrepender. Que nós possamos se arrepender, Pai. Como Jesus disse, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Pessoas, ó Pai, que aceitaram o chamado e trocaram o chamado por cargo. Que essas pessoas possam, Pai, entender que Jesus verdadeiramente salva, cura, liberta e batiza. Mas também Ele pode dizer para mim ou para você, apartai-vos de mim, porque não te conheço. Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 2. Vamos vencer, vamos se arrepender. Deixa a ganância do dinheiro de lado e vamos pregar o Evangelho verdadeiro. Até um outro dia. Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?